no dia 1º de fevereiro, houve por uma coincidência de datas, um evento bastante interessante, que é o vou colocar mais pra cá para não atrapalhar tanto. Então, assim, nós tivemos nos Estados Unidos a reunião do FONC, né, que é o comitê lá de política monetária do Federal Reserve, que decidiu subir 0,25 pontos a taxa de juro americana. Coincidentemente, nós também tivemos a reunião do nosso Banco Central, no caso o Copom, que decidiu manter a taxa em 13,75. Também o dia 1º de fevereiro, coincidindo de ser exatamente no meio da semana, um dia útil, ah, houve o ajuste dos contratos futuros de dólar, que sempre vence no primeiro dia útil de cada mês. Então, em uma particularidade, isso não acontece todo mês, evidentemente, o dia 1º de fevereiro foi também o dia de ajuste do contrato de dólar. E também o dia 1º de fevereiro foi o dia, de reinício das atividades, tanto do legislativo e do judiciário. Então, o que que isso tem a ver com a questão do dólar, e tal? Os robôs que operam, se vocês, pesquisarem sobre isso, eles capturam todo tipo de informação, de dados, e eles decidem, hã, em que momento é mais adequado para eles entrarem em operação. Então, uma data como essa, que tem uma conjunção de fatores, de coincidência de data, o robô fica atento para aquilo. Tudo hoje está parametrizado, em robôs que disparam ordens a partir de parâmetros que foram, pré-determinados. Por isso que se você acha que você tem competência para vencer esses robôs, eu desejo a você realmente uma boa sorte. Porque, hã, a velocidade com que esses aplicativos, né, operam, vai muito além da capacidade humana de interpretar dados. Quer dizer, quantos parâmetros você consegue ao longo do dia para tomar uma decisão e reverter posições, coisa que o robô faz em milésimos de segundos. Então, boa sorte se você tentar operar contra o robô no chamado Forex, né, que é esse mercado de taxas, de câmbio, né, ao longo do mundo, né. É o que eu chamo de dinheiro zumbi, que eu anotei aqui, eu chamo de dinheiro zumbi, né. Ah, bom, o que que esse pessoal, ele busca, eh de um país para outro? Ele busca operar o chamado cupom cambial. O cupom cambial é aquela parcela, se você descontar a inflação, por exemplo, a correção cambial que é feita num país, quanto sobra de gordura para alguém vir aqui. Então, o carry trade, como é chamado, nada mais é do que você tomar um empréstimo numa taxa de juros muito mais baixa. Normalmente se pega muito dinheiro no Japão, país com taxa de juros muito baixa, praticamente ele zero, e você troca essa moeda pela moeda onde você vai investir, no caso, o real. Só que você não precisa fazer isso exatamente com câmbio, né? Você não precisa trocar exatamente os ienes por real. Você toma um empréstimo em ienes, mas simultaneamente você opera. Existem os contratos na B3, que já são os contratos de cupom cambial, são os FRAs, né? Então ele já opera direto contratos. Então esse dinheiro nem entra, de certa forma, no Brasil, né? Só que ele tem essa capacidade de empurrar a cotação do mercado à vista para um patamar que, como essa semana que passou, ele beliscou ali abaixo, levemente abaixo de R$ 5. Qual é o objetivo dessa operação? Você, descontado aquela inflação ou a desvalorização cambial naquele período que você ficou investido naquele país, você, ao converter novamente para o câmbio da sua moeda original, onde você tem que pagar o empréstimo, você ganha uma taxa gorda. Como o Brasil,
está operando com um juro real ali da ordem de 7% ao ano, ou seja, descontado a inflação, a gente está pagando a mais do que a inflação, entre 6% e 7%, dependendo de como você estiver calculando, se torna altamente atrativo que esse dinheiro especulativo venha para o Brasil simplesmente, para surfar nisso. Por que, que eu citei a data de 1º de fevereiro e tal? Esses tubarões que estão aí por volta do mundo, eles ficam farejando as fragilidades de várias economias. Por que, que aquele país está colocando aquele juro numa taxa tão alta? Como é o caso do Brasil, em 13,75. Então ele fareja, né? Olha lá, o Eduardo, boa noite. Dois Eduardos aqui, boa noite. Né? Estão lá no baú do trader. Eles farejam que há uma fragilidade de política monetária, política fiscal no determinado país, e aí ele opera aquele país. Que é o que explica como, por exemplo, a bolsa, eu até anotei para vocês vejam como é ilusório, como é que o cara vai se iludindo, né? Se nós pegarmos o índice, o Ibovespa, né, vamos olhar assim, eu estou pegando com data de 3 de fevereiro de 2023. Então, quando nós olhamos, fechou o dia 3 de fevereiro, né, o mercado se encerrou, né, fechado as negociações. Quando você olha 30 dias corridos, a valorização do Ibovespa foi de 4,18%. Aí você diz, puxa, que maravilha, hein? Passados 30 dias corridos, o Ibovespa rendeu 4,18%. Lembrando que o Ibovespa é uma média das cotações de conjunto de ações, que são as ações principais negociadas em bolsa. Mas olha que interessante. Vejam que interessante. Quando se pega desde o primeiro dia de negociação, que é o dia 2 de janeiro, então se acumula de 2 de janeiro até 3 de fevereiro. Então é o que a gente chama acumulado em 2023, que ainda é muito curto, né? Porque só passou um mês e poucos dias de fevereiro. Mas já quando se acumula nesse curto espaço de tempo, sabe o que, que acontece com o 4,18% positivo? Ele vira menos 1,10 negativo. Então, isso é interessante. O cara que foi sortudo bastante para entrar por 30 dias realizando o ganho dele em 3 de fevereiro, ganhou 4. O cara que entrou 2, 3 dias antes, se ele sai no mesmo dia 3 de fevereiro, ele amarga um prejuízo de 1,10. Então, veja a magnitude, né, do risco versus o retorno. Por isso que quebra, todo esse pessoal fica operando day trade, fica operando tendência, gráfico, essa coisa toda e tal. O cara se quebra, né? Porque bastou uma janelinha um pouco diferente, você sai de 4,18 para menos 1,10. E vamos pegar um ano atrás, né? De 3 de fevereiro, a gente recua em um ano. Menos, menos 2,84% em um ano. Lembrando que ainda teríamos que considerar a inflação, hein? Se colocar a inflação mais 5,70 e pouco, quer dizer, o cara perdeu quase 10% do patrimônio dele só surfando, deixando no passivo no investimento no Ibovespa. Então, esse pessoal que está aí operando o carry trade no Brasil, ele está ciente disso. E ele vem para cá com toda a força para operar exatamente essa ineficiência do mercado brasileiro. Você acha que a bolsa vai para algum lugar em 2023? Esqueça, esqueça. Com essa taxa de juros, sinto muito. Você vai ficar trocando 6 com meia dúzia, as corretoras vão gostar muito, porque tem a corretagem e tal, aquela coisa. Enquanto a taxa Selic, ela vai capitalizando todo dia e vai bater em 13,75. E isso se a partir do segundo semestre a gente não tiver que subir o juro por causa do descalabro fiscal que pode aparecer aí, né? O novo governo, que quer, por exemplo, eu estou vendo aqui, para vocês vejam várias matérias essa semana, querendo mudar a meta de inflação, né? Como se fosse assim, né? Eles acham que
é o atingir meta do que tem na planilha do Excel, né, você põe lá um valor que você quer atingir, diz: "Faça o cálculo", como é que eles acham que é isso. Vão elevar a meta de inflação para deixar mais suave, o mercado vai corrigir imediatamente. O mercado, né, vai corrigir o mercado futuro de juros, tal. O própria expectativa de inflação, eles vão ser corrigidos. Então é uma coisa primária, uma coisa infantil, né. Mas eles acham que sabe, aquela turma de economistas, né, que, né, foi chamado e tal, é bastante infantil. Nunca trabalhou de fato, né, numa mesa de operação, fazendo cálculo. Não, tá lá na academia, tá lá na Unicamp, tá não sei aonde, fazendo muito bacana, mas não funciona, não funciona, né. O mercado é feito de gente competente, né, não é de sonhador, não é de filósofo, né. Então isso também é um fator que quem está capturando essa informação lá fora já percebeu. Ele falou assim: "Olha, é uma janela de oportunidade para operar essa taxa no Brasil". Isso aconteceu também, por exemplo, entre 94 até o fim de 98, com aquela pândega do câmbio fixo. Então se desvalorizava aos poucos, o Banco Central garantia uma banda. E aí, o juro real nesse período, se vocês pesquisarem, também foi altíssimo, altíssimo. A inflação era muito mais alta, ela estava ali até na faixa de 2 dígitos, né. Tinha uma inflação inercial a partir de 94, quando veio o Plano Real. Então, ele não convergiu tão rapidamente, né. E por isso que o juro era muito mais gordo, né, o juro ali da quase o quê? 20%, 20%. Aí você descontava uns 10 da inflação, dava 10. Eu trabalhei muitos anos fazendo cálculo para os gringos e mostrando para eles que eu falei assim: "Olha, o juro real que você tem aqui no Brasil é de 10%, tranquilo". E os caras operavam muito nesse período, do 94 até final de 98. Aí deu o que deu. Teve um certo momento, o câmbio teve que corrigir e a gente teve aquela desvalorização no começo de 1999, né. Então esse pessoal está observando isso. O governo passado, passados esses 30 e poucos dias do ano, não apresentou nada de arcabouço fiscal, isso é fato. Não apresentou nada, é só ideia, podemos fazer. Não, tem uma reforma tributária, podemos fazer, podemos discutir. Então, o que que esse pessoal já identificou? Enquanto o governo fica ali, né, discutindo se, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o cara opera. Então ele sabe que vai existir um período onde o governo não está fazendo absolutamente nada, as expectativas futuras, seja de inflação, de juro futuro, elas estão aumentando. Então é um momento excepcional para o carry trade, porque esse dinheiro, considerado o smart money, ele não gera um emprego no Brasil. Ele não coloca nenhum dólar para fomentar nenhuma empresa, nenhum empreendimento no Brasil. É um dinheiro que simplesmente ele vem, vai operar algumas semanas, depois ele sai. Depois ele vai ficar esperando um tempo, quando tiver mais um estresse, né, aí ele volta, porque o estresse, porque aí o estresse, no estresse, se vocês acompanharem no Tesouro Direto, vocês vejam a flutuação dos prêmios pagos, por exemplo, até no pré-fixado. Semanas atrás, um pré-fixado 2029 chegou a 13,80. Então ele vai operar isso, ele já trava aquela taxa, aí ele faz a conversão, né. Quando tem o estresse, o dólar sobe, sobe para quanto? Só volta para ali o quê? 5,30. Aí ele fecha aquela operação. Veja, o robô ele já está monitorando todos esses parâmetros. Então ele dá o sinal. Opa, olha aqui, juro futuro no Brasil foi para tanto, o câmbio agora à vista, o Petax está tanto, então vamos fazer o carry trade. Aí ele entra para ganhar nesse período, aí isso aí empurra a cotação, como foi agora essa semana, para ali de R$ 5, ele pode, aí o robô vai dizer para ele, em função do ganho que ele está tendo, se é melhor zerar ou não. Uma operação dessa pode durar um dia, 5 dias, 20 dias. Em função dos parâmetros da entrada, o cara faz o cálculo, fala assim: "Olha, o melhor dinheiro é o que você põe no bolso e você realiza". Não é aquele tonto, né, que fica acompanhando, né, vai vendo aquilo subir, 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 até que tem a curva do peru que o cara morre ali
na véspera de na véspera de Natal, né. Então, eh, quais são os problemas desse tipo de operação que joga o câmbio de uma maneira artificial? Ela é artificial, ela empurra o câmbio para uma faixa artificial, vamos dizer que ela chegue ali a 4,90. Qual que é o grande problema? Principalmente para quem produz no Brasil manufaturados, para quem vai exportar, ele agora está com uma moeda artificialmente valorizada e quem vai comprar lá vai dizer: "Não, espera aí, não senhor, eu estou pagando aqui tanto em dólar. Não, 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 não adianta só porque a sua moeda se valorizou, você acha que eu vou pagar mais dólares por esse saco, esse dessa commodity ou de um ou minério lá, não sei o quê. Não, não vai. Então é uma ilusão. O cara que está exportando, ele vai ter que ajustar, apesar do câmbio estar indicando, R$ 5, só que quando o cara estava negociando, estava, sei lá, 5,20 com aquele lugar que ele vai exportar. Então, não adianta ele tentar espetar agora, falar assim: "Ó, você me paga mais dólares". Vejam o problema. Você me paga mais dólares, porque agora a cotação aqui é 5 para 1. Ele fala assim: "Cara, vai se catar". "Não senhor, eu vou continuar pagando os mesmos dólares para você". Ou seja, ele vai ter que ter uma redução no preço que ele estava vendendo. Isso acontece no dia a dia. Eh, aqui tá aparecendo aqui no YouTube, o Banco do Japão tentou fixar em 0,25 juros de 10 anos, já está em 0,48. Você acredita que perderam o controle e que isso possa causar mais problemas globais? Não, eu não acredito. Eu acho que o banco japonês está tentando defender o que ele vê ali, mas, de novo, esse é um exemplo que você está dando. O mercado sempre fala mais alto do que os bancos centrais, o que eles querem, né? Então não é porque o Banco Central japonês tentou fixar, como você falou, em 0,25, o mercado vai lá e empurra, por exemplo, para 0,48. Mas isso não é assim, na verdade, não é uma catástrofe assim, para o Japão. Assim, o Japão já entendeu que ele é um país rico e velho. Então, o que o Japão tem é simplesmente fazer os investimentos que ele tem para garantir o bem-estar ali daquela população envelhecida, aquela coisa toda. Então, você não espera, por exemplo, do Japão, né, nem PIBs, astronômicos, nem coisa e tal. Aí você vai falar, por exemplo, da dívida. Ele vai empurrando a dívida, vai empurrando a dívida. Quem comprou, de repente, um título do governo japonês, está ali, um dia o cara vai morrer. Então, assim, ao longo do tempo, essa dívida no Japão ela vai sendo consumida e tal. Não é uma catástrofe, sabe? O Japão tem investimento, tudo que você põe a mão, por exemplo, com relação ao investimento do Japão é de alta tecnologia. Então, o único problema dele é que ele tem uma população que a ele tem que cuidar muito mais de pessoas que estão ali numa idade avançada do que jovens, né, que estão entrando no mercado de trabalho. Agora, o mundo todo foi caminhando para coisas altamente tecnológicas. Um chip que ele venda para um foguete que vai ser comprado, que vai ser um chip, vale por milhões de toneladas de minério de ferro e assim por diante. Então eu não vejo que o Japão, no frigir dos ovos, se daqui a 100 anos o Japão se tornar numa situação eh, insustentável, aí ele pede para os Estados Unidos, por exemplo, para ser um protetorado americano e tal. Aí o americano, por uma questão estratégica, absorveria ali o Japão. Eu acho que o problema não vem dali. O problema vem. O maior problema do mundo hoje é a Europa. Realmente é a Europa. E uma coisa que a guerra da Ucrânia mostrou muito bem agora. O europeu ele achava que estava no estado, né, do bem-estar social, não sei o que e tal, e a guerra da Ucrânia quebrou isso, né? E ela não vai voltar a ser o que era antes da guerra da Ucrânia, você pode ter certeza, né? Então, esse é o ponto. O ponto é que empurrando o, o real para uma cotação
abaixo de 5, por exemplo, 5-1, né, nós perdemos muita competitividade naquele período que o real ficou supervalorizado. A gente perdeu um enorme mercado de manufaturas, até sapato, que a gente produzia muito bem durante décadas, ficou caro demais, né. E por que que eu citei não só essa questão de metas de inflação, que eu coloquei aqui, tem uma outra coisa que esse pessoal está operando, assim, que é a questão de, "Não, vamos aumentar o salário mínimo, acima da inflação". Vocês já devem ter visto isso nessas semanas e tal. Esse é outro veneno, né, porque, esse pessoal é tão primário, primeiro pelo seguinte: quem é que paga o maior número de trabalhadores no Brasil que recebe um salário mínimo? Quem é? O governo federal. É o governo federal. Não porque ele emprega, mas porque ele tem que pagar via o INSS a aposentadoria básica de um salário mínimo. Então ele já está dando um tiro no pé. É, segundo, ele não controla quem vai empregar, quem não vai empregar. Então, à medida que o salário básico mínimo vai ficando caro, a iniciativa privada vai decidindo não empregar. Porque o grande problema de você ir subindo o salário mínimo acima da inflação é que não há um ganho de produtividade direto para aquele que emprega. Então, o- é uma maneira exatamente, de novo, desastrosa do governo interferir na relação entre trabalhador e empregador. Porque aquele que vem sendo contratado com um salário piso da categoria e ele vem desempenhando bem o trabalho dele, poxa, o empregador investiu tempo, treinamento. Isso é desde o Henry Ford. O Henry Ford chegava a ir visitar os funcionários ali para isso, do Henry Ford, as casas dos trabalhadores, porque ele chegou à conclusão que ele investiu tanto tempo para o cara aprender como trabalhar numa linha de produção. Então, o Fordismo, ele preservava muito a estabilidade do funcionário. Por isso que eles criaram as cooperativas, ajuda e tal, via se o cara ele ia na casa e ia ver se tinha garrafa de bebida jogada pelo chão, pelos cantos. Falou: "Cara, esse cara não é um cara que eu não vou investir, porque o cara ele vai acabar na bebedeira". Então, eu estou dizendo isso porque essa relação então de trabalhador do trabalho, o empregador, ele não tem problema nenhum em fazer um aumento salarial para um determinado empregado, desde que ele perceba o potencial daquela pessoa, o comprometimento e a produtividade. Agora, você simplesmente ir subindo a linha d'água da base salarial, do salário mínimo, é um grande tiro no pé. Veja que interessante. Desde quando foi criado o Plano Real, se vocês compararem o valor do salário mínimo, comparativamente à tributação, na fonte, que a Receita Federal pega de todos nós, se você é um trabalhador, registrado, vem lá um desconto do imposto retido na fonte. Mas tem uma linha de corte abaixo do qual você não tributa, né. Comparativamente a 1994, o o valor o como vejam só, vejam como é um veneno. Proporcionalmente, o valor nominal de um salário mínimo, ele era tão baixo que você começava a pagar, imposto retido na fonte ali, no seu carnezinho, no seu olerite ali, seu contra-cheque, como se falava nos velhos tempos, em torno de 2,4 salários mínimos. Então até 2,4 salários mínimos, o cara estava isento. Hoje, se você fizer a conta, dá 1, algum número lá, 1,5, 1,4, eu não me lembro agora. Por quê? Porque desde 94 até agora, houve um ganho real do salário mínimo em relação à inflação. Então esse valor, ele foi subindo. E a tabela do imposto de renda,
por questões políticas, e por muitos anos, ela ficou congelada, porque era muito conveniente para qualquer governo, né, em curso, deixar a tabela de imposto de renda congelada, porque ela ia arrecadando cada vez mais, né. Veja que é uma reivindicação antiga corrigir a tabela para cima. Como isso não foi feito, e como os salários mínimos, né, o salário básico, ele continuou subindo, na próxima no próximo reajuste esse ano do salário mínimo, ele já entra numa alíquota de tributação, né. Então, vejam o veneno que foi criado, quer dizer, se achou que ao subir o salário mínimo acima da coisa, só que lá na frente você tem um problema da tributação. Então o que eles vão fazer? Eles vão o quê? Corrigir a tabela? Vão puxar para cima? Se eles puxarem para cima o nível, a União perde proporcionalmente tantos bilhões de reais. Não, e é isso que nós vamos ter que ver. A partir de maio, qual que vai ser a ideia brilhante que esses caras vão ter? Eles vão querer dar o salário mínimo crescendo acima da inflação? E o que eles vão fazer com a tabela de imposto de renda? Porque se essa tabela ficar do jeito que está, o cara já passa a pagar imposto. Então, assim, você dá com uma mão e tira com outra. Então, qual que vai ser a solução? Eles vão ter que subir o patamar. Mas na hora que ele subir o patamar, ele também pega toda uma faixa de pessoas, está se falando hoje para isentar acima de 2 salários mínimos. Ora, então nessa faixa entre 1 e 2 salários mínimos, você vai isentar uma série de pessoas, então é menos arrecadação. Então vejam o imbróglio que os caras vão causando, simplesmente por medidas artificiais. Você deveria deixar o salário mínimo ser corrigido realmente pela inflação e deixa ao critério do empregador, dentro daquele grupo de trabalhadores, aqueles que merecem uma promoção. O empregador sabe disso. Você acha que o trabalhador ele é burro se ele tem 100 empregados e ele identificou que tem 30 dentro daquela faixa salarial, né? Tem 100 dentro daquela faixa. Provavelmente tem 30 que são muito bons. Você acha que ele vai se incomodar de pagar mais? Porque aquele cara ele realmente se desdobra, né? E ele ainda corre o risco desse cara ser tão bom que ele vai sair, porque alguém que é do segmento dele vai cobiçar esse cara? Claro que não. A maneira do empregador reter o funcionário é sempre ele dando uma cenourinha a mais e retendo o cara ali, porque ele tem um caminho. Isso o próprio Ford percebeu, que os níveis de remuneração das empresas do Ford, quando ele criou toda a coisa, eram maiores do que dos concorrentes ou de empresas metalúrgicas ou de coisas de conhecimento, vamos dizer, similar. Tinha filas para ser contratados lá, né. Então é uma coisa muito primária você, simplesmente, querer, subir a renda. É uma coisa bizarra, né, você quer subir a renda de toda a massa de trabalhadores, na verdade você destrói, né, porque você sobe a régua, o cara que tem o poder de contratar, descontratar, demite, reduz a força de trabalho, ainda mais hoje no mundo aí da tecnologia, isso é muito mais fácil, então eles vão ficar virando em círculos. Por que que eu estou falando isso? Porque quem opera o carry trade na questão do dólar, ele está atento com isso. Então ele está atento, falou assim: "Olha, é uma grande oportunidade operar isso no Brasil nesse início de 2023". Porque o governo até agora não apresentou nada, está ali preocupado em fazer viagens internacionais, discutir com não sei quem, um monte de gente falando disso, falando daquilo e tal. O próprio ministro da Fazenda vai apresentar futuramente. Você viu bateção de cabeça, né? Antes era: "Não, vou apresentar até o fim do primeiro semestre". Agora a coisa já está fritando: "Não, não, acho que até abril eu vou apresentar". Aí vem a ministra da Fazenda, desculpa, a ministra do Planejamento, e diz: "Não, uma reforma tributária não sai em menos de 6 meses". Eu fui conversar com o presidente da Câmara. Olha o nível de bateção de cabeça. Aí qual que é a preocupação da ministra do Planejamento? Tá fazendo palestra para aquele grupo de iluminados que foi lá para Portugal, né, um puta de um lobby. Vocês já perceberam o número de vezes que para discutir Brasil, problemas do Brasil, o pessoal vai para Portugal,
vai para Boston, vai para Nova York. Vocês já perceberam isso? A elite canalha brasileira, ela vai discutir os problemas do Brasil fora do Brasil. Vocês já notaram isso? Ele monta um evento agora, né, como ele monta um evento, estamos aqui em Lisboa e tal, estamos discutindo os problemas do Brasil. Aí o outro lá, o bilionário, banca, coisa, vão lá para Boston e tal. Aí tem o outro também do mesmo grupo que monta um encontro em Nova York. Mas é patético, né? A elite vai lá discutir reunidazinha, né? Eles estão lá discutindo o futuro do Brasil. E aí a ministra do Planejamento vai e faz, tá os vídeos. Não, não, a gente tem divergências, mas o importante é que não há o antagonismo. É só blá blá blá, só blá blá blá. E aí o cara que opera o carry trade, ele fala: Isso muito me interessa. Essa bateção de cabeça, isso muito me interessa. Aqui, ó, o Lúcio está dizendo: Não entendi o porquê deles se reunirem fora, se todos eles resistem e tal e tal. Então, é porque a elite brasileira, isso é uma coisa já histórica, né? Ela tem esse nojinho do Brasil, né? Ela não encaixa. Então, respondendo aqui para o Lúcio, a resposta é muito simples. O cara que mora no Leblon, sem demérito, no Leblon, em Ipanema, lá em Savassi, né? Lá no Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O cara que mora, sei lá, em Higienópolis, em São Paulo, no Jardim Americano, não sei o que e tal, ele imagina que o Brasil é o lugar onde ele vive, é o bairro onde ele vive. E aí, como ele está há muito tempo acostumado a frequentar locais fora do Brasil e tal, é o lugar onde ele sente a vontade, Lúcio. Por isso que esses eventos são feitos lá. Por isso que desde a da República, essa elite brasileira nunca pensou num projeto de Brasil. Ele não vai fazer um encontro em algum lugar mais popular, num lugar onde ele possa. Não, é só entre eles. A maior parte desse pessoal que foi por encontro aí em Portugal foi com seu jato particular. Não passou nem por aeroporto. Não passou nem por aeroporto. Você nem encontra o cara. Mas ele está pensando no Brasil. Ele tem uma visão caricata. Uma visão caricata. O que ele pensa, o que ele acha que é o Brasil, não é o Brasil real, onde você está aí, por exemplo, em Goiás. Ele não conhece Goiás. Não conhece Goiás, né? O cara não conhece lá o interiorzão do que está acontecendo, não conhece, mas ele está ali, aí paga pro jornalista, e eu gosto de acompanhar durante a semana, né? Tinha jornalista falando, na próxima semana eu vou estar falando de Portugal. O jornalista acha que pô, é super bacana, mas é sendo daqueles jornaizinhos, né? Falando de novo para a mesma elite. Então, assim. Agora, pro cara que está operando o carry trade, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque eles vão operar essa situação fiscal brasileira. Vocês viram a nota do Banco Central na semana passada. Ele deixou muito claro que, não havendo uma ancoragem de expectativa de inflação para 2024, ele não está nem falando de 2023, então você não pode nem culpar que ele está querendo, como foi dito aí, por que a meta é 3,25 nesse ano de inflação? Por que podia deixar em 4,5? Então, ele não está nem falando disso. Ele está mirando 2024, 2025, né? Na hora que essa coisa realmente ele perceber, esse pessoal que está ali os diretores do, do Banco Central, né, que saem ali em 2024, não é essa turminha que agora está sendo indicada lá. Vocês já viram a turma do conselho que vai para o conselho da Petrobras, o conselho do BNDES, diretorias do BNDES? Você já viu a turma que está indo para esses lugares? Não é assim. O pessoal que está ali no Banco Central tem empregabilidade, ele quer manter a carreira dele no futuro. Agora, para ir lá para conselho de BNDES, conselho de Petrobras, então a pessoa é fim de carreira, queria um carguinho, sabe? Então é completamente diferente, né? Então, significa que o Banco Central, se ele tiver que agir subindo o juro, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso, né? Tanto por isso que já estão batendo no Campos Neto, chamando esse indivíduo, esse cara. Só que o Campos Neto, ele é daquele cara que, assim, sinceramente, com o estofo do Campos Neto, ele não vai ceder a esse orgulho, né? De achar que, ai, não, olha, eu preciso de um carguinho. Preciso de um carguinho. Quando eu sair daqui, me arranja um carguinho. Não é o caso, não é o caso dele. Entende? Então ele vai fazer o que vai ter o que ele acha que tem que fazer. Então, nessa operação, já indo para o final aqui, nessa operação do dólar,
você pode até aproveitar se você quiser, por exemplo, você está tentando comprar alguma coisa, como eu oriento, né, que faço consultoria para empresas, você tem que aproveitar. Olha, você precisa importar alguma coisa, aproveite já e tal, porque isso não vai durar. Porque quando ele fizer a correção, aí esse pessoal do Smart Money, porque veja, a bolsa recuou em termos de volume investido na bolsa, isso é dado da própria B3, 16% em janeiro. Né? Entrou um dinheiro, entrou um dinheiro na bolsa, mas saiu muito de institucionais que precisam vender, que vai batendo um certo nível e ele vai lá e ele tem que vender. Então, aí, ó, B3 e Bovespa tem queda de 16% em volume de negócios em janeiro. Então, isso significa o seguinte: é, não, esse dinheiro não está indo para a economia real, está indo simplesmente pela especulação. Então, na hora que tiver a correção, na hora que esse pessoal sair, tipo, puxar o tapete, o dólar vai lá bater em R$ 6, você pode ter certeza. E aí eles vão operar na outra ponta. O Flávio está dizendo assim, é, ele está dizendo, até porque o DXY não vai cair para sempre. É verdade, né? É verdade, né? Agora, exatamente por causa dessas curvas, né? Que o DXY mede, né? O dólar, né? Em relação às moedas e tal. Mas eu prefiro, assim, analisar, sinceramente, assim, antes de ficar. Estou no Brasil. Eu faço a consultoria para empresas no Brasil. Então, meu trabalho é operar esses momentos. Então, tudo bem. Então já trava tudo, pega, faz os contratos que você tem que fazer, porque muitas vezes a entrega do material leva meses. Então, se eu tenho que aproveitar, eu tenho que aproveitar agora. Agora, tem o dó de quem tem que exportar. E realmente o cara que vai ter que exportar, ele começa a ter uma restrição eh, muito grande. E não tem ilusão. O, 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 o investimento direto vai diminuir muito no Brasil. Eh, o- o- quem, quem vai tomar a decisão que não vai operar o carry trade, vai deixar o dinheiro por um prazo longo de 5 anos, 7 anos, porque ele vai entrar para comprar uma fábrica, comprar um terreno, montar uma planta, ele não vai se arriscar com isso. Porque isso se tornou um local altamente, vamos dizer assim, como é que eu diria assim, estranho, né? A gente já passou por isso no passado, né? Então você vê o Brasil que defendendo a Venezuela, Nicarágua. Vocês viram o passa-moleque que o presidente do Paraguai e do Uruguai deram lá na CELAC, dizendo que, pô, a gente não pode estar aqui ser um clubinho de amigos para defender gente que não tem apreço pela democracia, né? Com recado direto, e o Brasil está na outra ponta. Né? Agora vão pressionar o que é o BNDES a emprestar dinheiro para a Argentina. Já tem um deputado que entrou, felizmente, com um projeto de lei para impedir que o BNDES invista em empresas fora do Brasil, porque eu quero que me provem qual é a grande. Aí você pode até dizer: não, tem uma empresa no Brasil que ele vai exportar parafuso. Ele exporta parafuso. E tem um país lá que quer comprar muito parafuso. Ah, tá bom. Então, se você vai investir, vai emprestar para uma empresa brasileira que fabrica parafuso, tudo bem. Agora, e construir metrô, porto, construir gasoduto na Argentina com a desculpa que tem uma empresa no Brasil que vai fazer o tubo. Ah, me poupe, realmente me poupe, né? É um disfarce muito grande só para mandar dinheiro para os amigos, né? Como já foi no passado. Então, quem de fato pensa do ponto de vista do investimento direto e ele vê essa situação, ele fala assim: não, eu não vou, eu vou, né? Eu vou postergar o investimento, eu vou escolher um outro lugar, porque isso aqui não não tá me parecendo muito seguro. Esse cara pensa. Agora o cara do carry trade, ele entra essa semana, sai na semana seguinte, entra de novo mais para frente. O negócio dele é ganhar essa diferença, né? Então, agora, por exemplo, o dólar até voltou um pouquinho aí na sexta-feira, mas toda vez que tiver um estresse durante a semana e ele voltar a subir, o cara, o robô vai indicar e dizer: olha, faça essa operação, porque ele vai
travar naquela taxa que é o quê? 5,25, 5,31, como aconteceu semanas atrás. Agora, quando já está em 5, isso diminui. O robô diz: "Não, olha, melhor você não fazer nada". Porque é o seguinte, qual é a probabilidade estatística de que em uma semana, 15 dias, de 5 ele bata 5,90, 5,80. Então, quanto mais para baixo ele vai, o próprio robô ele coloca um preço nisso. Porque aí ele fala assim: você continua na conversão ganhando 13,75 ao ano, vamos falar assim. Mas você entrou num preço de dólar muito baixo. Porque vai que você fica 30 dias e quando você tem que sair tá a 5,40. Aí estraga o carry trade, entende? Estraga, né? Ele tem que operar numa janela em que o ponto de entrada e o ponto de saída, mais aquela taxa de juros, seja conveniente. Sim, estraga tudo. Se você imagina uma situação, por hipótese, que vamos pegar num mês, né? Vou fazendo números redondos, né? Você fez a conta, ah, tinha um potencial de ganhar 1% no mês, limpo, que 1% em 30 dias, para um dinheiro que está fora, é muito dinheiro. Só que quando você vai sair, a cotação entre o que você entrou e o que você está saindo mudou 10%. Que não seja 10, que seja 5, né? Então, por exemplo, você entrou a 5, mas aí depois, quando você foi sair, foi a 5,25. Pronto, já estragou. O que, que adiantou? Você ganhou 1% do ponto de vista de juro no Brasil, mas perdeu 5% na correção cambial. Então estragou, né? Você tomou prejuízo se ainda tem a dívida para pagar o cara lá do Japão. Certo? Então é isso, né? Bom, é o que eu tinha para falar para vocês. Pena que eu não consegui mostrar os gráficos aqui. eh, Mas eu vou publicar aí depois na internet, vou tentar descobrir por que que eu não consegui fazer a junção. Aqui deu um problema aqui de sobrecarga aqui, e não conseguia transmitir ao mesmo tempo, tá bom? Então é isso. Então, a mensagem que eu vou deixar para vocês é: não. Ah, o Flávio tá falando assim, buy gold. Ah, sempre, sempre, sempre. Você sempre tem que ter uma reserva em ouro e prata. Isso é isso é uma reserva, é um hedge, realmente você sempre tem que ter. E aliás tem os ETFs, né, os ETFs que você não necessariamente precisa ter, acho que o GLD, né, o Flávio deve saber. O GLD e o da prata, eu não me lembro, mas é sempre bom você ter um pezinho nos metais, tá bom? E não se iludam, não se iludam. Tesouro na cabeça, façam as operações lá do Tesouro Direto. Sempre que der o estresse, pega pouco de pré-estressado, a gente vai tratar sobre isso. Fiquem fora, por favor, fiquem fora de CRI, de CRA, certificado recebível como é que é? Do produtor rural, um monte de fiagro que eu tenho visto aí, tal, que vai fazer água, né? Então, fiquem fora. Nada paga o seu domingo à noite, você dormir tranquilo com o seu dinheiro lá no Tesouro Direto. Garanto para vocês, sai mais barato, tá certo? Tá bom?